Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Pedrini que está falando no dia em que a Igreja festeja São Pedro e São Paulo, padroeiros da Igreja, guias do nosso caminho, grandes evangelizadores. Eles plantaram a Igreja naqueles tempos iniciais, foram quem com maior entusiasmo eles que anunciaram a paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus, sua presença divina que vence o mal e vence a morte. E a liturgia de hoje nos apresenta São Pedro e São Paulo na prisão. O primeiro aprisionado, acorrentado, etc., durante a noite é libertado pelo anjo do Senhor, que faz cair as correntes das mãos e dos pés dele e que vai abrindo as portas da prisão para eles poderem sair. E ele finalmente se dá conta de ter esta preferência da parte de Deus. O Senhor Jesus o quer naquela condição de primeiro bispo, primeiro papa da Igreja, para ser o ponto de unidade, para nos confirmar a todos na fé. Ele que tinha manifestado momentos de fragilidade quando disse: eu não conheço este homem. Mas também lá no final do Evangelho de São João, quando Jesus lhe pergunta: mas Simão, tu me amas? Então Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse a ele: então apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, o mandato de Jesus é diretamente dado a Pedro para ser o grande sinal da unidade, não somente nas comunidades em que ele pôde atuar diretamente, mas também um ponto de unidade para todas as comunidades que rapidamente foram pipocando, se espalhando por todo o território do Império Romano, pegando a Síria, a Turquia e todo o Oriente Médio, e de outro lado toda a Península Italiana, e depois a Grécia e a Espanha, e pouco a pouco a Europa inteira, para até alcançar o mundo inteiro em pouco tempo, com poucas gerações. E São Paulo escreve, na segunda leitura que lemos, é a carta que ele escreve a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, que foi um seu filho espiritual. Era um jovem que cresceu ao lado de São Paulo e pôde compreender e entrar sempre mais na vida de Jesus, e Jesus na vida dele através de Paulo. Paulo considerava como um filho. E escrevendo de Roma, onde está já na prisão, ele vai dizer: já estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo me dará naquele dia. Mas ele diz depois: o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. É interessante como a liturgia hoje não escolheu trechos que contam alguns milagres feitos por Paulo ou por Pedro, mas um momento de maior drama, quando eles foram conduzidos na prisão, para dizer que eles estão participando da condição de Jesus Cristo, da sua paixão, e participam também da sua ressurreição. Afinal de contas, eu fico pensando: Pedro, um pescador. Pensamos um pescador aqui do litoral da nossa Bahia. Quem se lembra de um pescador depois que morreram os seus filhos, talvez os seus netos? Quem se lembra de um pescador? E, no entanto, Pedro, um pescador humilde, simples, daquela época distante, é venerado e lembrado com amor depois de 2000 anos. Por quê? Qual era a grandeza dele?
pescar peixe, sim, sustentar a família, claro. A grandeza dele foi acolher Jesus e colocar toda a sua vida, toda a sua capacidade, todo o seu tempo, tudo à disposição do reino de Deus. E ali encontrou a sua realização, a sua felicidade, encontrou, sim, o martírio, mas através do martírio a plenitude da entrada no reino dos céus. E o evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, que nos apresenta aquele momento no qual estão caminhando numa trilha de montanha, quer dizer, um caminho estreito onde vai um atrás do outro, e Jesus se volta e pergunta: e aí, o que o povo fala de mim? E respondem assim: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. E então Jesus fala: e vós, quem dizeis que eu sou? E ali é Simão Pedro que fala: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Quer dizer que é agora Jesus que pergunta a mim e pergunta a você: e você, quem diz que eu sou? Tu és o Senhor, o Filho do Deus vivo, aquele que tem o poder de vencer o mal e que se doa a mim para eu amar com o seu mesmo coração e ter dentro da minha cabeça pensamentos semelhantes ao seu, Senhor Jesus, e ter dentro do meu coração o modo de amar muito parecido com o seu modo de amar. Esta é a grande manifestação de fé que faz Pedro e que cada um de nós é chamado a fazer no dia de hoje, renovando a sua fé, a ponto que Jesus diz a ele: tu és feliz, Simão Pedro, porque foi Deus que te revelou isso. E depois eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quer dizer, Jesus naquele momento dá oficialmente a Pedro o mandato de ser o ponto de referência. Noutra passagem do Evangelho diz: e tu, Pedro, quando tiveres recuperado a sua certeza de adesão à fé, confirme todos os teus irmãos, com esta grande tarefa de nos confirmar na fé. E então, e depois nós então sabemos que a igreja de Roma está construída, a grande basílica de São Pedro, em cima do túmulo onde Pedro foi enterrado já 2000 anos atrás, e estudiosos que foram lá pesquisar tiveram a certeza de que se trata do túmulo de Pedro, que está lá embaixo daquela grande basílica de São Pedro, que é também para nós um ponto de afeição e de referência. E hoje, quem é a nossa referência? O Papa Francisco, o sucessor de Pedro. Pedro teve tantos sucessores, de um para outro, para outro, para outro. Se percorremos o caminho inverso de Papa Francisco até o Papa Bento, o Papa João Paulo II, agora santo, e depois João Paulo I, chegamos até Jesus, até Pedro e até Jesus. Esta é a grandeza da Igreja Católica, que vai transmitindo de geração em geração aquele depósito e aquela riqueza de graça que os primeiros receberam diretamente e que nós vamos recebendo de quem nos precedeu. Meu caro irmão, minha caríssima irmã, na festa de São Pedro e na festa de São Paulo, somos convidados a pensar a igreja no seu conjunto, a sua grandeza, a missão da igreja. Quanta gente ainda hoje está na África, está na China, está nos Estados Unidos, não somente nos lugares de pobreza, mas também nos lugares de abundância, onde Deus é desconhecido ou ignorado, ou então foi conhecido em algum momento da infância, mas também se perdeu a percepção da importância dele na nossa vida. Como é importante o testemunho. O testemunho de quê? Da beleza, da alegria,
da paz que nós podemos experimentar graças à sua presença divina. Ele que vence o mal e a morte e se doa a nós para que nós também possamos ser os comunicadores desta graça. Nós que a experimentamos como um grande benefício para nós e comunicamos aos outros. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.